Fala, moçada, começando mais o Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23, hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, Dejaí. Boa tarde, Fidelix, boa tarde a todos. E hoje tem Sampaio Corrêa. Olha, Sampaio Corrêa é um momento... Volta novamente a entrar em campo hoje e precisa mais do que nunca da vitória. Sampaio Corrêa que vai ter praticamente uma decisão, né? Hoje um jogo importantíssimo, principalmente pela atual situação do Sampaio Corrêa, não é isso, DG? Sem dúvida nenhuma, Sampaio Corrêa que se encontra na zona de rebaixamento e é fundamental uma vitória na noite de hoje, diante de um São Bento também que está desesperado, porque está ali próximo também à zona de rebaixamento. Então é um jogo importante, difícil, jogo fora de casa, mas vamos acreditar que o Sampaio possa mudar de postura na noite de hoje e quem sabe trazer um bom resultado. Bom, menos mal que nós temos a volta dos dois laterais, né, Deja? O Alisson e o Bruno Moura, que fizeram muita falta no jogo diante do Goiás. A gente entende que eu acho que esse quarteto defensivo, depois que criou, principalmente Liga e essa sequência de jogos, eu acho que dá um pouco mais de segurança ao goleiro Andrei. E o que ainda pesa é o desfalque do William Oliveira à frente desse quarteto defensivo. Ele que ainda continua entregue ao departamento médico. O Silva, que é o seu substituto imediato, levou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Então, provavelmente, o César Sampaio que será o substituto do William Oliveira. Mas, de fato, mesmo com esses desfalques e a volta de alguns jogadores, o Sampaio tem que se impor, mesmo jogando diante fora de casa, para trazer, quem sabe, uma vitória. Então, vamos com as informações na tela do Esporte Guará. Reação. Essa é a palavra de ordem do Sampaio Corrêa e também a postura que o tricolor precisa ter nesses dois jogos fora de casa. Já são 6 rodadas sem vencer e a 18ª colocação na tabela, ainda dentro do Z4. Hoje, contra o São Bento, o Sampaio volta a ter o retorno da dupla titular de laterais, Bruno Moura e Alisson. Diego Silva, William Oliveira e João Paulo seguem no departamento médico, mas serão reavaliados durante a semana para saber se terão condições de se reintegrarem à equipe para o jogo deste sábado contra o Boa Esporte. Com Silva suspenso, Roberto Fonseca deve colocar César Sampaio ao lado de Fernando Sobral no meio de campo. No ataque, Fonseca ainda está em dúvida se permanece com a dupla Reginaldo Júnior e William Barros, ou se dá uma oportunidade para o Alvinho. Após a derrota para o Goiás, aumentou a pressão da torcida tricolor por contratações e resultados. E a diretoria do Sampaio já está em negociação com um volante, um meia e um atacante, já que o centroavante Carlão pediu desligamento da equipe logo depois da derrota para o Goiás. O adversário de hoje, o São Bento, é o 15º colocado na tabela. E de São Paulo, o tricolor segue para Minas Gerais para encarar o Boa Esporte neste sábado. Esses 2 jogos fora de casa significam muito para o Sampaio Corrêa. Trazer 2 vitórias na bagagem, somar 6 pontos, sair do Z4 e mudar também o seu retrospecto longe dos seus domínios. Das 8 derrotas que o tricolor tem, 4 delas foram fora de casa. Longe do Castelão, o Sampaio até agora só venceu mesmo uma vez, que foi ainda na 6ª rodada contra o Brasil de Pelotas. Tá aí, Dejaí, realmente uma situação que não é favorável ao Sampaio Corrêa e tivemos pedida de dispensa. O Carlão pediu para sair, né? É bem reflexo do que está acontecendo. Ontem tivemos a abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Dejaí, e hoje continua a rodada cheia. O Atlético empatou em casa diante do vice-líder CSA 2-2. E hoje continua a rodada cheia na noite de hoje. Falando um pouquinho do jogo do Sampaio, o Sampaio perdeu o Carlão, pediu afastamento, se desligou do clube. Haja vista que não estava tendo tanta oportunidade, eu acho que ele sentiu principalmente a cobrança de ser um jogador que tinha que ser o responsável pelos gols. Ele chegou, não agradou o torcedor, eu acho que ele viu que realmente não ia ajudar da forma que ele esperava. Não é um mau jogador, é um jogador que por onde passou foi artilheiro, inclusive
inclusive no São Caetano, mas futebol tem dessas coisas. Às vezes você chega e você não se encaixa, não se adapta, e às vezes é melhor você mudar de área. Assim foi o que o Carlão pediu. E diante da dispensa do Carlão, ou do afastamento do Carlão, do desligamento do Alexandro, há necessidade de contratar mais um atacante. E a diretoria, junto com a comissão técnica, está correndo atrás. Vai enfrentar um São Bento que tem jogadores experientes. Se você olhar no papel a equipe de São Bento, a gente entende que não é uma colocação diante, principalmente, do elenco que tem. Você tem uma zaga... Não condiz com o elenco. Não condiz com o elenco. Você tem o Anderson Salles, ex-jogador do Vasco, do Santa Cruz, e o Everton Páscoa, que passou pelo Sport, 2 zagueiros experientes. Você tem o goleiro Rodrigo Viana, que passou aqui pelo Sampaio Corrêa. No setor de meio de campo, você tem o capitão da equipe, que é o Fábio Bahia, muito experiente. E no comando do ataque, você tem o Ricardo Bueno, que passou por grandes equipes do futebol brasileiro. Então é um São Bento que está na 15ª colocação, mas tem elenco para brigar na parte de cima. Acredito que o Sampaio Corrêa, mesmo com alguns desfalques, o Bruninho está nessa fase de transição, ainda não foi liberado para treinar com bola, está fazendo muita falta, justamente com o João Paulo, Diego Silva e o William Oliveira. É praticamente o meio de campo titular que o Roberto Fonseca não tem à disposição. Isso pesa muito na apresentação da equipe. Mas a gente acredita que os jogadores que estão entrando vão dar conta do recado. Danielzinho, de repente, pode pintar no lugar do Reginaldo Júnior. E o Sampaio hoje tem a obrigação de, se não vencer, pelo menos ser uma equipe mais impetuosa dentro de campo. Mostrar atitude, ter uma postura diferente, ter atitude, porque só assim tem possibilidade de trazer um bom resultado. Série B, 17ª rodada desses jogos, tabela cheia. Qual que efetivamente pode aí influenciar no resultado final, na tabela de classificação para o Sampaio Corrêa? Falando da parte de baixo da tabela, a gente vê Brasil de Pelotas e Boa Esporte, 2 times que também estão na zona de rebaixamento. Um vai tentar aí afundar mais o outro. Lembrando que o Boa Esporte é o lanterna da competição. E você também tem ali, olha, a gente tem que dar um exemplo do Goiás. O Goiás, há 5 rodadas atrás, 6, ele estava na zona de rebaixamento. Ele vencendo o jogo de hoje diante do Curitiba, que vai jogar no Serra Dourada, ele pode entrar no G4. Veja como é equilibrada essa competição e, de repente, 2, 3 vitórias te coloca da parte de baixo da tabela lá em cima. E o líder Fortaleza recebe o Avaí, jogo aí importante para a equipe do Fortaleza. E o Sampaio tem que fazer a obrigação, porque caso o São Bento vença o Sampaio hoje, abrirá 5 pontos de distância. O Sampaio hoje é o 10º, o primeiro, o antepenúltimo, e você tem um São Bento que está na 15ª colocação com 18 pontos. O Sampaio tem 16, são somente 2 pontos. Mas uma vitória da equipe paulista vai afastar muito mais essa equipe da zona de rebaixamento e o Sampaio vai ficar muito embaixo. Então é importante o Sampaio. Eu acho que primeiro tem que pensar no seu jogo. Eu acho que vencendo hoje, tendo bom resultado diante do Boa Esporte, o Sampaio sai da zona de rebaixamento. Eu acho que esse é o primeiro objetivo da equipe boliviana. Nós tivemos aí o Fortaleza, que abriu uma vantagem, criou uma certa gordura e que em alguns jogos aí perdeu alguns pontinhos importantes. A gente percebe que na virada desse turno as coisas começam a se equilibrar. Então realmente é a hora do Sampaio buscar esse resultado para poder encostar, já que o próprio Fortaleza começou a não se atrapalhar, porque está consistente, mas meio que estagnar e perder uns pontos importantes, né? Lembrando que o Fortaleza, ele perdeu o Edinho, né? O Edinho que se transferiu para o Atlético Mineiro, atacante rápido, baixinho, que joga pelo lado. O Oswaldo também se transferiu para o futebol árabe. Aí você só manteve o Gustavo, que é o Gustavo, que é o artilheiro do time na temporada. Mas o Fortaleza caiu muito de produção, mas mostra quanto é equilibrada a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Você não pode, principalmente, eu acho que jogando dentro de casa, você dá principalmente margem de erros e espaço para os adversários. Isso ocasiona, de repente, em algum tropeço. E eu acho que serve de exemplo para o Sampaio Corrêa. Vai se terminar agora o primeiro turno da competição, faltando 3 jogos para a equipe de Sampaio, lembrando que na 10ª rodada se encerra esse primeiro turno. Eu acho que é fundamental o Sampaio, eu acho que virar o retorno fora da zona de rebaixamento. E para isso ele tem 2 compromissos importantes fora de casa. Hoje, diante do São Bento, e também no próximo fim de semana, diante do Boa Esporte, lá em Varginha. Fundamental, acho que de 6 pontos que você vai disputar fora, se trouxesse 4, seria importante para o Sampaio. Vamos aguardar, a gente espera que mesmo com toda essa cobrança que o torcedor está fazendo, por toda essa desconfiança pós-título da Copa do Nordeste, o Sampaio possa fazer uma boa apresentação hoje. E desse G4 que nós temos aí, Dejair, seria o CSA a principal surpresa? Seria o CSA o nome que todo mundo da imprensa, o torcedor, não estaria acreditando nesse G4? Sem dúvida nenhuma. Foi muito bem nas suas palavras. Porque o CSA, mesmo que tenha subido ano passado da Série C, inclusive com título, né?
inclusive o acesso com o Flávio Araújo, era uma equipe que não se postulava, principalmente nessa fase da competição, entre os 4 primeiros colocados. É uma grata surpresa, tem um treinador que conhece muito bem a Série B, que é o Marcelo Cabo, contratou alguns jogadores experientes, mesclando com alguns jovens e deu liga. Não teve um início de competição, eu acho que interessante, teve alguns tropeços, mas depois foi se criando o corpo, foi conseguindo vencer os seus jogos, ganhando confiança, e isso fez com que chegasse agora na 2ª colocação. Empatou ontem fora de casa, diante do Atlético lá em Goiânia, um belíssimo resultado e é uma grata surpresa. Agora vamos ver se vai ter principalmente equilíbrio e regularidade até o término da competição. Mas do G4, sem dúvida nenhuma, o CSA é grande surpresa. Maravilha, informações de Sampaio Corrêa, que joga hoje, tem jogo importantíssimo. Vou estar em casa, desmarquei os compromissos, estarei focado, concentrado nesse jogo, na torcida pela Bolívia querida. Eu tenho certeza que a torcida não é só nossa do Esporte Guará, é uma torcida generalizada de todos para que o Sampaio possa sair dessa situação incômoda, e estamos esperando sim a movimentação da diretoria do Sampaio Corrêa para que o Sampaio possa dar resultado, mostrar consistência, acreditar principalmente pós Copa do Nordeste, que é possível sim chegar à Série A do Campeonato Brasileiro ou pelo menos sair dessa incômoda situação. Desde aí, vamos falar do nosso patrocinador PE Multimarcas, a PE Multimarcas que tem uma promoção sensacional para o Dia dos Pais. E olha, quem não quer presentear o seu pai ou de repente um tio que é pai, ou o avô, que é pai 2 vezes, PE Multimarcas tem uma promoção sensacional para você que mandar o WhatsApp, viu? E falar que assistiu o Esporte Guará. Além da promoção normal, natural, além do desconto normal e natural que o cliente PE Multimarcas tem, assistindo o Esporte Guará, você vai concorrer ao fim da promoção, mais ou menos dia 11, a uma camisa sensacional, uma camisa fenomenal para os telespectadores da PE Multimarcas do Esporte Guará, essa parceria que veio para ficar. Bonés, sapatênis, camisa social, esporte fino, camisa polo, você encontra as principais grifes na PE Multimarcas, localizado na Avenida 24, ali da Caixa d'Água da Coama. Quem vai para o MAC, Caixa d'Água na esquerda, mesmo lado da PE Multimarcas. Então manda o WhatsApp, olha só, telefone na tela, anote, salve esse WhatsApp. Lembrando também, Dejaí, que se você sempre tem, o Saulo já foi lá, nosso diretor, já comprou uma camisa sensacional da PE Multimarcas, sempre tem um aniversário. Então salva esse número no seu WhatsApp, pergunta quanto é que tá a camisa, quanto é que tá o boné, o sapatênis. Dia dos Pais chegando e Dia dos Pais é na PE Multimarcas. Vou de intervalo, daqui a pouquinho tem mais esporte local.